Bem-vindos à Igreja Pentecostal Unida do Brasil, Liberdade 2, sob a liderança do pastor Antônio Lino. Nós estamos na nossa série de estudos em busca da verdade, aqui no nosso canal de estudos doutrinários da Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Você que está nos acompanhando pelo nosso canal, seja bem-vindo. Você que está acompanhando também pelo meu canal particular da Igreja Digital da Graça, que é um ambiente de meditação da Palavra de Deus, seja bem-vindo também. Nosso intuito aqui é levar um pouco da Palavra de Deus, um pouco das Sagradas Escrituras a você que está juntamente conosco aqui participando. Como nós falamos no início dessa série de estudo, esse é um estudo muito conhecido dentro da Igreja Pentecostal no Brasil, é uma série de estudos doutrinários importante, bacana, que você aprende as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse de uma forma ilustrada, de uma forma descontraída. Nós falamos também no início que nós não seguiríamos, né, a, a linha tradicional desse estudo, uma vez que cada pessoa tem o seu líder, tem o seu pastor, tem o seu líder de mocidade, líder de senhores e senhoras que pode ministrar esse estudo dentro do manual que esse estudo traz. O que nós trazemos aqui, né, nesse estudo é aquilo que, digamos assim, vai um pouco mais além do que nós aprendemos na rotina tradicional da igreja em relação a esse estudo. Então, o Em Busca da Verdade, ele tem como finalidade, como base, fazer um panorama geral das Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, pontuando, né, algumas partes importantes, principais partes da história de Israel, da história da lei de Deus, da história da igreja, da história dos patriarcas, da história dos heróis da fé, da história dos apóstolos e assim por diante, da obra da igreja. Então, nosso intuito aqui é levar um pouco mais de conhecimento a todos vocês, de uma forma descomplicada, de uma forma bem prática, sempre lembrando que é algo a mais, ou seja, é um nívelzinho a mais que nós queremos levar a todos vocês para um melhor entendimento, um entendimento mais amplo. Mas vamos deixar de conversa, vamos começar o nosso estudo, lembrando que o tema desse estudo é Em Busca da Verdade. Ao abrir sua Bíblia, abra o seu coração. O que nós pedimos é que você abra o seu coração, ou seja, o seu entendimento, para buscar entender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Mas vamos deixar um pouco de conversa e vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Hoje nós começaremos a nossa fala, nosso estudo, a partir do terceiro dia. Nós estamos aqui vendo, o primeiro dia aparece a luz, né? A separação entre as trevas e a luz, lá em Gênesis, no capítulo 3 no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Depois nós temos a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas, né? Lá de Gênesis, capítulos 1, versículo 6 até o versículo 8. E hoje nós começaremos a falar justamente sobre o terceiro dia, onde Deus faz a separação entre a terra e o mar. A erva e a relva dão sementes, em Gênesis capítulo 1, versículo 9 até o versículo 13. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo falando que o terceiro ato de Deus, né, diz respeito à formação de um futuro habitat para o homem, que é criatura da terra. Ou seja, Deus ele prepara o ambiente para que o futuro homem, pudesse vir nesse mundo e habitasse nele. Se você for observar, a sequência da criação é todo um processo de estruturação, de aprimoramento, de adaptações, é um processo de adequações e de organizações dos arranjos necessários para que o ambiente ficasse perfeito, para que o homem pudesse habitar. O alimento não somente para o homem haveria de surgir, mas para toda a criatura. Não era somente o homem que se beneficiaria deste alimento, mas também a todos os seres que viriam ao longo dos dias da criação.
Então, como falamos anteriormente em nossas lições anteriores, quando o mundo foi criado, o corpo perfeitamente esférico, né, da Terra estava completamente coberto por águas. A fim de continuar a preparar o mundo para a humanidade, Deus disse: juntem-se as águas abaixo do céu em um lugar e seja visto o solo seco. E assim foi. Então, como falamos na aula passada, quando falamos do segundo dia, a atividade criativa da água continuou durante o terceiro dia da criação, ou seja, a água ela ainda teria a sua atividade. A água ainda exerceria um trabalho na criação, ela teria um papel importante nas mãos de Deus. Observe que tudo aquilo que vai sendo criado por Deus, Deus usa aquilo que ele criou para criar novas coisas. Observe que tudo começa com o haja luz, e a luz ela vai perpassar os 6 dias da criação. Depois, Deus ele faz a separação entre as águas, ou seja, as águas são reveladas, e a partir daí Deus usa a água também para criar o firmamento, para criar as águas de cima, as águas de baixo, e entre elas o firmamento, ou seja, a expansão que separa as águas, a atmosfera, como nós vimos na aula passada. E aí, a partir daí, nós vamos ver no terceiro dia, novamente a importância da água no processo de criação. Então, o papel da água no processo de criação, Melech Hamaim, quer dizer, Melech Hamaim, não terminou no segundo dia, como alguns pensam. Nós precisamos destacar que, diferente dos outros dias, no segundo dia da criação, a Torá, ou o Pentateuco, conhecido pelos cristãos, não diz e Deus viu o que havia criado era bom. Vayar Elohim Kitov. Né? Então, Deus ele não fala. Nós não temos a expressão Vayar Elohim Kitov, ou seja, e Deus viu o que havia criado era bom. Então, uma expressão que o próprio Pentateuco, a própria Torá, ela usa para todos os outros dias da criação. Ou seja, ele não usa esse termo que ele vai usar a partir do quarto dia no terceiro dia. Inclusive 2 vezes, né, no terceiro dia. Né? Aliás, há uma explicação, né? Há uma explicação que afirma que a água ainda precisava ser processada pelo Todo-Poderoso enquanto prosseguia na criação. Então, não havia como Deus dizer naquele momento que era bom. Ou seja, naquele momento, ou seja, no segundo dia, não tinha como Deus falar no segundo dia que era bom. Por quê? Porque a água ainda estava em um processo de transformação. Deus ainda haveria de fazer mais uma etapa, ou seja, a água tinha mais uma etapa nessa criação, para que ela pudesse receber de Deus, né? Receber de Deus o selo de perfeição, que no terceiro dia Deus não apenas falaria, né, Kitov, ou seja, e Deus viu que havia criado era bom, ele não falaria apenas uma vez no terceiro dia, mas sim falaria 2 vezes, porque ali se encerraria, né, o processo da água chegaria à sua perfeição, ou seja, ela teria todos os elementos propícios para que a partir dela a vida pudesse vir a existir. Né? Então, quando a água ela se torna perfeita para que haja nela a vida, Deus não apenas diz uma vez que era bom, mas diz 2 vezes. Então, em suas próprias palavras, né, as Escrituras, ela não diz e foi bom, no sentido que havia alcançado a plenitude. No segundo dia, porque o trabalho da água ainda não havia terminado. Então, não havia terminado, né, o trabalho da água. A água não tinha terminado ainda. Então, 2 eventos criativos no terceiro dia estão diretamente ou indiretamente conectados à água, ou mais especificamente à água potável. O novo produto produzido no segundo dia, né, seria a água potável, ela surgiria a partir de um processo
importante de transformação da, da água. E aí é, é, nós podemos ir para as Sagradas Escrituras, né? Vamos ver no versículo em Gênesis. Vamos dar uma olhada aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 9, né? A gente vai começar a estudar um pouco mais. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: Vaiomer Elohim uikavu hamaim mitahat hashamayim el makon ehad veterai hayabashá vaihi ken. Ou seja, e disse Deus, junte-se as águas debaixo dos céus em um lugar e veio e se veja o leito seco. E assim foi. Então, no versículo 10, o versículo logo em seguida, nós temos o seguinte texto: Vaikra Elohim layabashá eretz umikev hamaim kara yamim vayar Elohim e Tov. Ou seja, e Deus chamou ao seco terra, e a reunião das águas chamou mares, e viu que era bom. Observe que Deus, né, quando ele faz a separação, né, da, da, da parte seca e das águas, né, ele chama a parte seca de terra, e as águas, né, a reunião das águas, ele chamou de mares. Observe que até aí, nesse processo aqui que nós vemos, nós temos apenas dois elementos aqui: a terra e os mares, né, que nós vamos ver mais adiante, que ainda nesse terceiro dia, nós veremos a transformação das águas dos mares em água potável. Então, nesses dois versículos, né, a Torá ela relata mais uma vez, ou seja, mais de uma vez, o ato da separação. Mas enquanto no segundo dia as águas de cima são separadas das de baixo, agora as águas de baixo são separadas da terra seca. Então esse é o evento criativo que aproximou o nosso planeta do presente estado de distribuição entre oceanos e terra seca numa proporção de 70 para 30. Então, depois que Deus ele faz a separação da parte seca e dos mares, nós vamos ter o processo, né, de transformação das águas dos oceanos em água potável. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter dois elementos importantes no processo do desenho, né, da parte seca, ou seja, o desenho da área que Deus chamou de terra. Quais são esses dois elementos importantes que vão, né, a partir de agora, modelar a terra? Que é justamente a água potável, vinda das chuvas, e a erosão. Então, a chuva ela é considerada a bênção mais importante para a humanidade, né? Na segunda bênção da Amidá, né, os judeus eles louvam a Deus por sua força, o Gevurot, e por usá-la para produzir a chuva que suporta e mantém a fonte da sobrevivência. Então, no processo da criação, o amplo papel, né, da chuva pode ser descoberto ao se ter em mente a identificação da chuva com as águas de cima. Segundo a referência do Salmo 104, né, como se verá mais tarde, e ao ler-se o relato da criação como uma progressão sucessiva, né, na qual cada novo elemento parece ter surgido para trazer à existência, né, o passo seguinte da criação. Então, a água, o vento, lá de Gênesis 1,
versículo 2, e o calor, Gênesis 1 e 3, são usados implicitamente por Deus para criar o mecanismo da chuva, lá de Gênesis, né, de 6 a 7. Juntamente com o vento, a chuva, o novo produto das águas superiores, é implicitamente usado por Deus para produzir os eventos do terceiro dia, de Gênesis capítulo 1, versículo 9, versículo 2. E como isso acontece? Como Deus ele usa esses três elementos, a água, o vento, o calor, né? Ou seja, a água, o vento, Aruach HaKodesh, né? Que é Aruach significa vento, espírito. Então, Deus usa a água, Deus usa o vento e Deus usa o calor. Ou seja, no primeiro dia da criação, Deus diz, né, que haja, seja a luz, ou or, né, a luz. Então, você tem água, vento e a luz, que é o calor. Então, no terceiro dia, Deus ele separa a terra das águas. As águas, elas recuam e a terra, né, a terra seca, emergiu, embora nada seja dito explicitamente, né, sobre a forma precisa pela qual Deus secou os oceanos, que cobriam a superfície do planeta. O rabino Ibn Ezra, né, ele indicou que a razão pela qual o vento de Deus, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 2, é porque ele foi um agente da criação ativa por Deus para secar a água. Ou seja, esse vento de Deus, essa Ruach HaKodesh, ele foi usado por Deus, ele é um agente de Deus. Lembra que nós falamos sobre os atributos de Deus? Os atributos de Deus que foram usados para a criação de todas as coisas? Então, Deus usou este atributo, Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito de Deus, como um agente transformador, um agente criativo, né, ativado por ele, para justamente fazer com que as águas secassem. E a explicação de Ibn Ezra, né, Ezra, é decisiva para a teoria principal deste capítulo e do seguinte. E qual a razão disso? Né? Qual seria a razão de que essa explicação seria fundamental? Porque Ezra, ele diz o seguinte: de acordo com ela, nós podemos inferir que Deus opera por meio de agentes naturais e que ele usa os elementos que criou previamente para prosseguir sua atividade criativa. Né? Então podemos também inferir que Deus usa esses elementos naturais como agentes da criação, mesmo que não seja explicitamente mencionados. Ou seja, o vento que surge no início, né, a Ruach HaKodesh, ele não surge do nada, ele não surge sem um propósito ou um objetivo. Da mesma forma como a água. Tanto a Ruach HaKodesh, como a água, como a terra, elas são antes mesmo da criação. Se você for observar, a terra ela vem surgir a partir do terceiro dia, mas a terra já existia antes do primeiro. Estava oculta nas águas, né? Estava oculta nas águas. Então, o que Deus faz? Primeiramente, né, depois que ele faz o processo de remoção da sua presença, remoção da sua consciência, remoção da luz infinita, e ao ele remover, ele modela o universo. O universo é uma imensa, digamos assim, podemos dizer que é um imenso globo escuro, no qual ele vai depois enviar a sua luz infinita novamente, devolver essa luz infinita novamente a partir do primeiro dia da criação. E quando ele devolve, quando ele diz haja luz, já existia um elemento ali anterior à criação, que é a água e que é o Espírito Santo. Então, que era a Ruach HaKodesh, ou o vento de Deus. Então você tem o vento de Deus, você tem a água e você tem agora o calor. Esses três elementos que mais adiante seriam combinados para justamente fazer esse processo todo no terceiro dia.
né? Então, como nós podemos ver, todos os elementos que Deus ele usa, seja no processo de criação, a luz, haja luz, né, as águas, a separação delas, ele vai, a partir daí, ele vai usar esses elementos para poder criar as outras coisas, para criar todas as coisas, sejam celestes, seja terrestres, seja celestiais, sejam terrestres. Então Deus ele vai usar aquilo que ele vai criando ao longo do processo. Então, quanto à ação de secar os mares pela atuação dos ventos, dentro da sabedoria judaica, entre os sábios do povo de Israel, né, eles comparam esse secar das águas, eles fazem uma comparação com a abertura do mar vermelho, quando os judeus estavam deixando, né, a escravidão do Egito, né, no relato lá do Êxodo. Então, o Pentateuco, a Torá, ela menciona que Deus trouxe um vento forte, ou seja, Aruach Kadim Azar. Então, o vento forte, né, em hebraico, significa Ruach Kadim Azar. Quando você lê, né, lá em Gênesis, no versículo 2, né, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui, ainda bem que eu deixei aqui perto, né, quando você tem na parte inicial, você tem Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haret ve'haret tohu vavohu ve'roshin al penei ve'roshin al penei terron ve'ruach, olha só, ve'ruach Elohim merahefet al penei hamaim, ou seja, ve'ruach Elohim, ou seja, e o sopro de Deus, ou o Espírito de Deus. E aí você vê na descrição lá de Êxodo, na saída do povo de Israel do Egito, quando Deus envia o vento, né, o vento forte. Em hebraico o texto, vento forte, diz Ruach Kadim Azar. O mesmo termo usado para Espírito de Deus ou o vento de Deus é o mesmo termo usado lá em Êxodo para dizer vento forte, ou Ruach Kadim Azar. Então, não é à toa que os sábios entre o povo de Israel, eles fazem essa correlação entre o vento que fez secar os mares a fim de que a terra surgisse, aparecesse, fazem essa correlação com o vento forte que Deus mandou para que dividisse as águas do Mar Vermelho. E aqui há um ponto interessante. Não vou entrar nesse ponto não para não fugirmos do assunto. Mas existe um ponto interessante no momento que Deus abre o Mar Vermelho e chama muita atenção, né? Chama bastante atenção. Isso, quem sabe, quando nós chegarmos na parte onde que Deus abre o Mar Vermelho, lá mais adiante, nós vamos falar sobre isso. Vamos detalhar isso de uma forma bem mais clara. Então, os antigos, né, os sábios entre o povo judeu, eles fazem essa correlação, né? Então, dentro seguindo este padrão, né, assim como o vento, também a chuva foi usada por Deus como uma ferramenta para a criação. Então, a chuva, produto do segundo dia da criação, né, pode ter desempenhado um papel importante durante os eventos do terceiro dia na formação dos continentes. A paisagem das montanhas, dos rios, lagos, vales, todas as transformações topográficas cujo desenvolvimento não está relatado em qualquer outra parte da narrativa do Gênesis, pode, ou poderia, ou foi alterado, modificado por meio das chuvas e dos ventos. Então, observe que Deus ele vai usando os elementos da criação que ele foi criando para criar
outras coisas. Então, similarmente, de uma forma similar, uma forma parecida, a forma pela qual o vento foi usado por Deus para secar a terra, a chuva pode ter sido, né, usada por Deus para moldar os contornos da terra. Então, os cientistas eles explicam que a chuva não é responsável, olha só, as chuvas não são responsáveis pela existência de rios, lagos e grandes depósitos subterrâneos de águas potáveis. Então, graças a essas recentes descobertas dos cientistas na área da geologia e dos estudos da Terra, a água doce é decisiva para a ativação das forças de erosão. Ou seja, a água doce, a água dos rios, dos lagos, elas são responsáveis pelo processo de erosão. Então, mais do que qualquer elemento natural, a precipitação, ou seja, a chuva, afetou diretamente e indiretamente, né, as estruturas geológicas, né, marinhas e terrestres e esculpiu as formas do terreno do nosso planeta. Então, foi a chuva, né, precipitando sobre a Terra que provoca as erosões, ela que juntamente com o vento, ela que fora responsável por modelar, né, a forma do nosso planeta. Então, o ciclo das águas é ensinado a cada criança na escola, né, nós aprendemos isso na escola, nos anos iniciais, né, por boas razões, por bons motivos. Não é à toa que nós estudamos isso na escola. Então, ele não somente nos proporciona água potável e faz crescer alimento, ou seja, vegetal, como também recorta as linhas da costa, né, esculpe montanhas e aprofunda mares, sem água potável, as terras seriam inférteis, os continentes poderiam estar em outros lugares e as montanhas seriam mais elevadas e a vida virtualmente seria impossível. Então, ainda que nós possamos pensar, poxa, as coisas foram acontecendo de uma forma magnífica, de uma forma espetacular, de uma forma poderosa por Deus. Mas o mais impressionante, e digamos assim, o mais maravilhoso da criação é que Deus, ele vai, a partir do haja luz, ele vai abrindo leques, né, da criação. É como se cada coisa criada guardasse dentro de si uma outra coisa criada que seria revelada mais adiante, né? Mais adiante. E ainda, né, explorando os eventos do terceiro dia e analisando como foram afetados pelos eventos do segundo dia, então nós vamos analisar os atos seguintes na sequência da criação após a separação da terra e da água, ou seja, no momento em que a vegetação ela surge, no momento em que a vegetação ela aparece. Então, o que nós temos? Então, nós temos aí em Gênesis capítulo 1, versículo 11, né? Vaiomer Elohim Kadesh Haaretz Dash Ezev Masriah Zerah Etz Peri Ose Peri Lemino Asher Zarovo Al Haaretz Haim Vaihi Ken, ou seja, Vaihi Ken. É meio complicado. Então, Vaiomer Elohim Kadesh Haaretz Dash Ezev Masriah Zerah Etz Peri Ose Peri Lemino Asher Zarovo Al Haaretz Vaihi Ken. Ou seja, e disse Deus, produz a terra relva, erva que dá semente, árvore de fruto que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. Assim foi. Então, o segundo texto, a segunda parte desse texto, da sequência, né, está em Gênesis capítulo 1, versículo 12, que diz: Vatotzer Haaretz Desh Ezev Masriah Zerah
leminehu ve'etz ose peri asher zarovo leminehu vayar Elohim kitov vatotze haaretz desh ezev mazria zeran leminehu ve'etz ose peri asher zarovo leminehu vayar Elohim kitov. Ou seja, produz a terra relva e erva que dá semente da sua espécie, árvore que dá fruto que contém sua semente segundo sua espécie, e Deus viu que era bom. Então, Maimônides destaca que esses dois elementos, a chuva e a vegetação, são uma sequência, né? Ele cita os sábios que disseram: a vegetação não cresceu até que começou a chover. Ou seja, a vegetação só começa a partir da chuva. Então, essa afirmação ela é bastante precisa quando olhamos para Gênesis, no capítulo 2 e versículo 5. Então, vamos dar uma olhada, ver o que tem lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Bom, vamos lá. Capítulo 2, verso 5. Então, a criação dos primeiros seres humanos foi mencionada anteriormente como um detalhe da descrição dos primeiros 7 dias. No entanto, por causa do papel fundamental da humanidade, a Torá agora se concentra em sua criação de maneira mais minuciosa. Depois de ter feito os animais e rebanhos no 6º dia, Deus coletou partículas de terra do mundo inteiro para criar o primeiro ser humano, a fim de que o corpo humano se decompusesse e voltasse à terra quando morresse, independentemente do lugar em que fosse sepultado. Em especial, ele usou terra do local em que se ergueria o altar do Templo Sagrado de Jerusalém, que no futuro possibilitaria à humanidade expiar seus erros. Desse modo, Deus fez do arrependimento e da expiação componentes essenciais do ser físico da humanidade. Nenhum arbustos do campo havia ainda na terra e nenhum gramíneo do campo germinava até esse momento, embora a vegetação tenha sido criada e principiado a crescer no subsolo no 3º dia. Observe que nesse momento em que nós vemos aqui em Gênesis 2, a vegetação ela havia sido criada e principiado a crescer no subsolo da terra. No 3º dia, ainda estava no subsolo. Ela permaneceu logo abaixo da superfície da terra até o 6º dia. Isso aconteceu porque Deus não tinha feito chover sobre a terra, uma vez que não havia ser humano para trabalhar o solo e apreciar o valor da chuva. Assim, uma névoa subia da terra e regou toda a superfície do solo. É por isso que os sábios eles falam dessa correlação, né? Que a vegetação ela não cresceu até que começou a chover. Ou seja, a vegetação ela se desenvolveu, tudo se desenvolveu no subsolo. Mas quando começou de fato a chover, né? E aí ela vem surgir a partir do momento que o homem surge para trabalhar a terra. Né? A terra. E aí, essa afirmação de Gênesis da criação no versículo 11 e do versículo 12, ela se torna muito precisa quando nós olhamos Gênesis 2 e 5, quando a terra ela é regada pela primeira vez. Então, na verdade, as plantas nos dão outro excelente exemplo na sequência da criação, em passos progressivos. Né? Para que possa existir seres humanos, o objetivo final da criação de nosso planeta é necessário que haja alimento. Então, as plantas, né, não os animais, foram os primeiros alimentos fornecidos por Deus. Aqui precisamos trazer à tona, né, um pensamento, né, uma visão, né, uma explicação do rabino Manassé ben Israel,
né, que fala acerca de dois outros salmos, outros dois sábios, né, do Talmud, o Rabi Yohanan e o Rav, que concordam que, primeiro, a primeira coisa que aconteceu foi que os animais foram permitidos, né, os animais não foram permitidos a Adão como alimento. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o ser humano, logo no início, ele não podia comer carne. Ele não comeria carne. Depois que Deus abençoou Adão e colocou acima de todos os animais, embora tivesse domínio sobre eles, não era, contudo, um senhor absoluto a quem seria permitido tirar a vida dos animais, porque Deus já havia estabelecido o alimento pelo qual todos os se manteriam. Quando lhes falou, eu vos dei cada erva que contém sua semente sobre toda a face da terra, e cada árvore da terra que é o fruto de uma árvore que contém semente, para que sejam alimento para ti. Ou seja, observe que a primeira dieta do ser humano era uma dieta baseada em frutas, legumes e verduras. Não havia carne na dieta do homem. A carne só veio ser liberada por Deus quando ele faz a segunda aliança já com Noé. Quando Noé desce da arca, quando ele desce da arca e faz o sacrifício, Deus faz uma aliança com Noé. Ali a dieta do homem é alterada. Ali Deus já inclui a carne na dieta do homem. Mas nesse primeiro momento, quando o homem foi criado, o homem não poderia comer carne, porque Deus havia estabelecido a dieta do homem de frutas, legumes e verduras. Então, assim, a vegetação é vital não somente como fonte disponível de alimentação, mas também como fonte de outro recurso indispensável à vida, que é justamente o oxigênio. Então, as plantas são responsáveis pela reserva de oxigênio que assegura a sua própria existência ao lado dos rios, mares e oceanos que produzem o oxigênio necessário para a sobrevivência dos seres humanos, né, e animais. As pessoas geralmente falam que o Amazonas é o pulmão do mundo. Não, o Amazonas, a Amazônia em si, ela produz o oxigênio necessário para ela se manter. Então, qual é a importância da floresta? A importância da floresta é que ela, no seu processo de fotossíntese, né, ela absorve o dióxido de carbono, né, e libera o oxigênio, para depois ela reaproveitar o oxigênio que ela mesma produz. Então, de onde vem o oxigênio do ser humano? O oxigênio do ser humano vem dos mares, oceanos, rios e lagos. Então, nosso oxigênio vem das águas. Nosso oxigênio vem das águas. O oxigênio das plantas, das árvores, servem para mantê-las, né? Então, note que a vegetação ela produz para se manter. Ela produz oxigênio para se manter. Ela, de fato, é autossustentável. Então, as plantas elas observam os gases tóxicos, que é, como nós falamos, o dióxido de carbono, né, que ela é altamente tóxica, então, da atmosfera, e os transforma em oxigênio por meio do processo chamado de fotossíntese. Então, para que exista qualquer forma complexa de vida, é necessário que haja disponibilidade de oxigênio. Então, os animais dos quais nos alimentamos ganham proteínas e gorduras das plantas com as quais se alimentam. Então, o dióxido de carbono existente em nossa atmosfera é o alimento fundamental para que cada planta e, consequentemente, para cada ser humano em nosso planeta, né, tenha, né, através desse processo de fotossíntese, né, processo de transformação, de dióxido de carbono, tenha uma reserva de oxigênio que possa manter vivo o ser humano.
os animais e as plantas. Então, há uma maravilhosa correlação entre o segundo e o terceiro dia da criação. Então, os dois mais importantes recursos, né, os dois recursos mais importantes, né, e necessários para a existência de qualquer forma complexa, né, de vida são justamente a água e o oxigênio. No segundo dia da criação, Deus ele criou a atmosfera e pôs em movimento um processo de separação das águas que continuará indefinidamente por todo o tempo. A separação das águas criou a atmosfera, mas serviu ainda, né, a um propósito prático e mais importante ainda. Esse processo perpétuo, né, separação das águas, que provoca a evaporação da água salgada, que vem a produzir água potável. Observe que na evaporação dos oceanos, né, a água, os oceanos, eles foram evaporando, subindo. Então, quando ele vai subir, quando ele sobe, né, aos céus, a água sobe, né, em forma gasosa. Ali vai a água no seu estado potável. E depois ela é precipitada sobre a terra. A água ela desce. Cria-se assim os famosos lençóis freáticos, que são os rios subterrâneos que estão por debaixo da terra, né, que é uma reserva de água potável, que é as famosas águas, as águas minerais, né, as águas puras, né, e os lagos e os igarapés são água potável também. Então, isso, né, essa produção de água potável, ela vai garantir que não haja falta de água potável na Terra. As pessoas falam, a água potável vai acabar a água potável, não vai ter mais água, precisamos preservar. Se nós formos observar, o ciclo da água, ela é um ciclo natural e ela está a cada dia está em constante movimento. O que pode acontecer é o seguinte: a água doce desse lugar, ela pode se transportar para um outro lugar. Ela pode deixar de existir num lugar, mas ela vai surgir em outra parte do planeta. De maneira que a água potável em si, ela nunca vai acabar. Ela pode sair de um lugar para o outro no processo do ciclo da água, mas ela não acaba enquanto houver oceanos. Porque a água potável, ela sai dos oceanos através da evaporação, e ela sobe, ela é condensada, transforma em nuvem, ela se condensa, depois se precipita sobre a terra. Observe que a chuva, geralmente, ela muitas das vezes se precipita nos rios, nos mares, mas também se precipitam sobre a terra. Então, as nuvens e a chuva abastecem a fonte mais importante da vida. Então, se nós formos observar, dentro do processo, né, ou dentro da ideia da criação como uma sequência, dentro desse processo de sequenciamento da criação, então nós podemos chegar à seguinte conclusão, né, a fim de que exista a vegetação, é necessário que exista alguns elementos importantes para que essa vegetação pudesse existir. E quais são esses elementos? Então, nós temos aqui, né? Isso aqui foi o que nós falamos, pronto, isso aqui. Então, quais são os elementos necessários para que exista água? Então, a primeira coisa, é necessário que a água com a qual o planeta Terra foi criado, ou seja, para que existisse vegetação, nós temos que levar em consideração a água com a qual o planeta Terra foi criado, ou seja, aquela água primordial, aquela água que estava antes do haja luz. Depois, o segundo elemento importante que surge dentro dessa sequência da criação
Então já havia uma água que envolvia a terra. Então qual foi o outro elemento que Deus ele usa para ativar esse processo de criação? A luz, ou como os judeus chamam de Or, que aparece no primeiro dia, para que pudesse ocorrer a fotossíntese. Observem que os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas, elas ainda não haviam sido criadas. E as plantas, para crescerem, olha, só recapitulando o que eu falei. No momento que eu estava falando sobre a vegetação, os judeus eles entendem que nesse momento da criação, as plantas elas estavam na parte subterrânea da terra. E isso é que os judeus falam. E que essas plantas, elas só vieram elas só vieram a brotar já depois, quando o homem começou a cultivá-las. E é justamente aquilo que eles falam lá do capítulo 2, versículo 5 de Gênesis. Depois que o homem é criado, o que acontece? Vem sobre a terra, né, uma neblina, ou seja, uma espécie de uma chuva fina, que vai regar toda a terra. E a partir daí o homem começa a regar, e a partir daí brota aquilo que Deus cria. Lá no versículo 9, 10, 11 e 12, que é justamente, aliás, no versículo 11, no versículo 10 e versículo 11, que é justamente as árvores, as relvas e as ervas. Então, Deus ele cria, só que elas vêm brotar, surgir, a partir do momento que o homem começa a cultivá-las. Né? E aí vai entrar um outro ponto que eu não vou entrar agora, que é justamente lá do Éden. O Jardim do Éden já é uma outra situação, já é uma outra conversa. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, primeira coisa, nós temos a água, né? A água primordial. Depois nós temos a luz, que vai servir ela vai servir no processo de fotossíntese. Depois nós temos a chuva, ou água doce, que surgiu no segundo dia, em consequência da evaporação da água do mar, provocada pela luz, calor, ou seja, pelo calor da luz, e pela formação das nuvens, vento. Sem isso não poderia haver vegetação. E último ponto, a terra seca, né? O solo com minerais e nutrientes que apareceram na primeira parte do terceiro dia, quando Deus separou a água da terra seca. Então, são esses 4 elementos fundamentais para que houvesse vegetação, que houvesse plantas, que houvesse árvores frutíferas nesse terceiro dia, né? Nessa criação toda. Ou seja, Deus ele prepara o ambiente, ele prepara ele prepara tanto os mares, rios, lagos, como prepara a terra para que neles viessem a existir o alimento necessário para os homens. E aí nós temos a frase final, né, de Deus em relação ao terceiro dia, né, que foi justamente: e assim Deus viu que era bom, e foi tarde e manhã o dia terceiro. Então esse terceiro dia ele é maravilhoso porque ele nos traz uma comprovação de que as escrituras elas não contrariam a ciência e a ciência não contraria as escrituras, levando em consideração todo o processo de criação de Deus na preparação do ambiente para que o homem pudesse viver nesse lugar chamado Terra. Então hoje nós chegamos ao final do nosso terceiro dia, né, terceiro dia da criação, onde Deus faz a separação entre a terra e o mar, a erva e a relva são
dão sementes, dão surgimento da vegetação. E aí, no próximo domingo, nós falaremos sobre o quarto dia. O sol e a lua são feitos para iluminar. Então, espero que a gente tenha contribuído um pouco mais, acrescentado um pouco mais ao entendimento de cada um de vocês sobre a criação, aqui no terceiro dia. Se você ainda não viu os nossos vídeos anteriores, você pode ver aqui no nosso canal da Igreja Pentecostal no Brasil, Liberdade 2, grupo de estudos, aqui no Facebook, ou então no nosso grupo lá, nosso canal da Igreja Digital da Graça, _Manacapuru, que é o meu canal de estudo da Palavra de Deus, de meditação da Palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que a Igreja Digital da Graça não é uma instituição religiosa, não é um outro ministério. Foi um ambiente que eu criei na época, isso lá no início da pandemia. Eu já tinha um canalzinho onde eu falava sobre meditação da Palavra de Deus em 2015. Comecei em 2015, só que aí não era algo tão concreto. E aí, no período da pandemia, Deus me deu a iluminação para criar esse canal da Igreja Digital da Graça, esse ambiente de meditação da Palavra de Deus, e criar também aqui o nosso canal da Igreja Pentecostal no Brasil, grupo de estudos da Palavra de Deus. Você que nos acompanha e quer nos seguir, tornar membro do nosso grupo, tanto na Igreja Digital da Graça como na Igreja Pentecostal no Brasil, vá lá. Você pode muito bem no nosso grupo lá e seguir a nossa página. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Até o nosso próximo domingo aqui, na nossa série de estudo, Em Busca da Verdade. Ao abrir sua Bíblia, abra seu coração. Fiquem com todos. Fiquem com Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus possa abençoar as suas vidas. Que Deus possa iluminar. Que possa guiar os seus caminhos. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.